Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos a mais uma videoaula. Hoje nós vamos estar falando a primeira e última aula desse módulo, que é o módulo 9, é composto apenas por uma aula. Nesse módulo nós vamos falar sobre noções de biossegurança. Então, para a gente começar a falar sobre noções de biossegurança, a gente vai primeiro falar sobre o que é biossegurança. Então, no aspecto geral, biossegurança significa segurança em relação à vida, proteção em relação à vida, ou seja, uma vida livre de perigos. Biossegurança, portanto, é um conjunto de procedimentos, ações, técnicas, metodologias, equipamentos e dispositivos ou qualquer outra coisa que é capaz de eliminar ou minimizar os riscos inerentes a atividades ocupacionais, principalmente. Quando eu falo ocupacionais, eu falo de trabalho, tá? Atividades que possam comprometer a saúde e a qualidade de vida do homem, dos animais, do meio ambiente e, consequentemente, a própria qualidade do trabalho que vai ser desenvolvido. Então, umas questões importantes que a gente pode falar de biossegurança, primeiro, relação à cidadania e conscientização. A biossegurança ela é considerada atualmente como um direito e dever de todo cidadão, direito e dever. Então, ela deve ser aplicada de forma constante com o propósito de proteger e promover a vida, né, de todos os trabalhadores, clientes, pacientes, seja estudantes, cidadãos, isso daí vai depender do contexto em que vocês estão. Também tem a disciplina, né, acidentes ocorrem quando e onde se perde o controle da situação. Então, deve-se trabalhar com o pensamento de que é melhor prevenir que remediar, né? Então, reforçando a utilização de normas de prevenção contra acidentes. Então, hoje a gente tem várias normas regulamentadoras que trabalham justamente na prevenção de acidentes, né? Também tem a ética profissional. A gente já falou bastante de ética, questão da ética profissional também. Partindo do princípio que se trabalha nas áreas de ciência de saúde, né? Então, nós vamos trabalhar na área de saúde. Então, a gente tem certas prioridades em relação à prevenção, precaução, zelo e principalmente disciplina para cumprir as normas regulamentadoras dentro da nossa profissão. Então, o profissional deve ter a postura e o compromisso de proteção de todo e qualquer cidadão contra a falta de cuidado técnico e descuidado ético, exigindo, porque a gente também tem o direito de exigir que o nosso ambiente de trabalho seja ético, seja adequado, e trabalhar com boa prática e boa conduta na obediência criteriosa das normas de biossegurança e proteção individual e coletiva. Então, de forma geral, a biossegurança, né, não é só apenas uma ação, são todas as ações, todos os métodos, procedimentos. Então, a gente já viu que no nosso módulo passado, a gente trabalha com muitos documentos, muitas normas, procedimentos operacionais, manuais de qualidade. Então, tudo isso é indispensável para que a gente consiga trabalhar com biossegurança. Porque biossegurança, a gente tem vários tipos de risco, que a gente vai ver aqui. Riscos acidentais, ergonômicos, físicos. Então, tudo que for envolvido na qualidade do nosso trabalho. Então, os tipos de risco em biossegurança, a gente tem riscos de acidente, riscos ergonômicos, riscos físicos, riscos químicos e riscos biológicos. Então, risco de acidente é qualquer fator que coloque o trabalhador em situação de perigo ou colabore para que ele se acidente, né? Qualquer situação que possa afetar a sua integridade, seu bem-estar físico e moral é considerado um risco. Risco não é o ato em si, é a capacidade, é o potencial de vir a acontecer. Então, por exemplo, aqui a gente tem figura, né? Escorregando, a questão dele pegando algo pesado, tropeçando, então, qualquer situação que coloque em perigo, né, a integridade do trabalhador. Então, a gente tem risco ergonômico, que é qualquer fator que possa interferir nas características psíquicas e fisiológicas do trabalhador, de forma a causar desconforto ou afetar sua própria saúde. Os principais exemplos de risco econômico são em relação à postura de trabalho, né? Por exemplo, levantamento
e transporte de peso, né? Por isso que muitas vezes tem pessoas que acabam se expondo muito a esse tipo de risco e acabam desenvolvendo certos tipos de doença. Ritmo excessivo de trabalho, assim como monotonia, repetitividade de tarefas, responsabilidade excessiva, postura inadequada, exemplo aqui, trabalho excessivo, né? Trabalho em turnos, entre outros. Risco físico é quando a gente está falando de agentes físicos, né? Como energia, radiação, ruído, vibração, pressão anormal, temperatura extrema, radiações como ultravioleta, materiais cortantes, pontiagudos, entre outros. Então, o risco físico ele está ali presente quando a gente tem um desses tipos de agente físico, né, levando ao risco, tá? Então, a gente tem também o risco químico, que aqui já é tipo risco físico, só que aqui a gente está falando de agentes químicos. São substâncias químicas, substâncias ou produtos que possam penetrar no organismo, seja ela pela pele, pela via respiratória, né? Também na forma de poeiras, névoas, gases, vapores, certo? Pode ter contato, pode ser absorvido, como por exemplo aqui e aí causando algum problema, né, em relação à inalação. Geralmente está associado a esse símbolo aqui, o risco químico, tá? E a gente tem o risco biológico, né, que já são agentes biológicos, como fungos, bactérias, vírus ou outros tipos de parasita. Então, esses agentes biológicos, eles podem ser o quê? Deglutidos, né? Pode ser inalados, podem penetrar pela pele, certo? Através de um corte, algo parecido. E esse daqui é o símbolo do risco biológico. Então, agora nós vamos falar sobre equipamentos de segurança. Primeiro, a gente tem o equipamento de proteção individual, que é também chamado de EPI. São elementos de contenção de uso individual, ou seja, é um equipamento que aquela pessoa recebe e somente ela vai utilizar. Serve para proteger o profissional contra agentes biológicos, químicos e físicos no ambiente de trabalho. Então, eles podem reduzir ou eliminar a exposição daquela pessoa, né, no ambiente contra esses agentes potencialmente perigosos. Então, a gente vai ver alguns aqui, tá? Então, primeiro a gente vai ver luvas, que é bastante dentro dos estabelecimentos farmacêuticos que a gente vai ver os EPIs que mais usam. Então, luvas. As luvas devem ser utilizadas para prevenir a contaminação da pele, né, das mãos, antebraço, com material biológico durante a prestação de cuidados e na manipulação de instrumentos e superfícies. Então, deve ser utilizado um par de luva exclusivo por usuário e tem que descartar após o uso. O uso das luvas não elimina a necessidade de lavar as mãos, tá? Porque muitas vezes a pessoa acredita que utilizando a luva está mais higiênico do que higienizar as mãos. Então, aqui a gente tem alguns tipos de luva e indicação de uso. Aqui é a luva de látex, que é a luva mais comum que a gente utiliza, né, procedimento. Então, tem em contato com a membrana das mucosas, lesões, procedimentos que não requerem luva estéreo. Então, essa daqui não é uma luva estéreo, procedimento geral é a que a gente mais utiliza. Luva de látex estéreo é quando a gente tem que ter um procedimento estéreo, como um procedimento cirúrgico. Essas daqui são as luvas de vinil, né? Não contém látex, são transparentes, sem amido. Geralmente elas são antialérgicas, geralmente são utilizadas por pessoas que têm alergia a essas luvas aqui. E aqui a gente tem as luvas de borracha, né? Tanto aqui como aqui. São para serviços gerais, processos de limpeza, de instrumento, descontaminação de instrumentos. Essas luvas elas podem ser higienizadas, né, em solução de hipoclorito. E aí, para ser feita a reutilização. Essas daqui, desse tipo, são mais resistentes que as luvas de borracha, que ser reutilizadas para o manuseio também de produtos mais fortes, como ácidos e outros tipos de reagentes. E a gente tem luvas nitrílicas, deve ser utilizado para o manuseio também de ácidos. E aqui a gente tem essas luvas de cloreto de vinila, PVC, manuseio de produtos químicos também.
luva de malha de aço, proteção contra materiais perfuro-cortantes, né, para evitar o corte. A gente tem também esse tipo de luva aqui, manipulação de trabalhos com temperatura até 250 graus. São luvas que já têm uma capacidade térmica maior, igual essa daqui, essas luvas de nylon. Atividade leve, sem contato com objetos, né, baixa temperatura. E essa daqui, luva de raspa de couro cano longo. Manipulação de objetos que oferecem um risco de perfuração, né. Então, a gente tem também máscaras, né, que está sendo muito utilizado hoje. É um EPI muito indicado para a proteção de vias respiratórias e mucosa oral durante a realização de procedimentos também, em que haja possibilidade de respingo, aspiração de agentes químicos, agentes biológicos, principalmente agentes patogênicos, né? Eventualmente presente, né? Posso estar presente em sangue e em fluidos corpóreos, como saliva. Então, a máscara deve ser escolhida de modo a permitir a proteção adequada. Então, a máscara ela depende também do procedimento que você vai realizar. Essa daqui é a máscara mais comum de TNT, né? Que ela é a mais utilizada. É um material inerte, funciona como uma certa barreira, tem uma eficiência de retenção e é descartável após o uso. A gente sabe que o tempo estimado de uso dela é cerca de 2 horas, né? E aí a gente tem a N95, que são para proteção de vias respiratórias em ambientes hospitalares, né? Em ambientes potencialmente contaminados, muito contaminados. Então, assim, para prevenção e disseminação de alguns agentes, né? Principalmente vírus, então a N95, tem a N100. Então, esse número ele vai variar de acordo com a eficiência de retenção dessas máscaras. E tem esses tipos de máscara painelação, né? Que dá para ser reutilizado também. Tem outros tipos de máscara? Tem, ou vários outros tipos de máscara. Isso vai depender, como eu falei para vocês, do tipo de atividade que vocês vão trabalhar. Então, lembrete, nunca deixar a máscara pendurada no pescoço, no ouvido. Tem que deixar ela na região em que ela foi destinada para estar. Descartar em recipiente apropriado, né? Principalmente se você está no ambiente hospitalar, todo material ele é potencialmente contaminante, então você não vai descartar no lixo comum. Após o uso, né, principalmente se ela estiver, né, contaminada ou potencialmente contaminada, tem que dar o destino correto. Então, não guardar, né, nos bolsos, na gaveta, leva para casa, esse tipo de coisa, e não é certo. Evitar tocar, principalmente na região, né? Então tem que sempre trocar pelas laterais, não tocar pela região onde tem área respiratória. Porque geralmente é a região que vai ficar mais úmida, e aí no momento que você toca, você pode interferir na questão da filtração. E a gente tem óculos de segurança, que é outro EPI, né? Devem ser utilizados em atividades que possam produzir respingos ou aerossóis. Projeção de estilhaço, né, quando você vai quebrar algum material, bem como procedimentos que utilizem fontes luminosas intensas. Então a gente também tem vários tipos de óculos. Um exemplo que eu trouxe para vocês, óculos de nitrossegurança, aquele transparentezinho, né, que é o mais comum para a proteção de olhos contra impacto de partículas volantes. Partículas volantes, aquelas que no procedimento ela escapa, né, e aí ela vem parar no seu olho. Também luminosidade intensa, respingo de produtos químicos, então ela também faz essa proteção. Outro EPI é o jaleco, né? O jaleco tem vários tipos de material, né? Jaleco de algodão, jaleco de Oxford. Então a gente tem vários materiais, mas de forma geral ele é um protetor do nosso corpo, protetor da roupa, que deve ser usado exclusivamente no ambiente de trabalho, para prevenir a contaminação e exposição do seu corpo a agentes químicos, agentes biológicos. Então, o jaleco não é um adorno, né, de estar passeando fora do ambiente de trabalho, ele é exclusivamente de trabalho. Primeiro porque ele também pode acabar se tornando um veículo de agentes biológicos contaminando outros ambientes, certo? Então, ele é de uso exclusivo.
Tanto que ele deve ser transportado, né, em sacos impermeáveis separadamente e também lavado separadamente de roupas pessoais. Então, tem outro jaleco de TNT, que é o que a gente chama também de jaleco descartável, que oferece proteção ao usuário, né, criando uma barreira contra essa contaminação também. Só que ele é descartável após o uso. Então, assim, lembrete, a roupa branca não substitui o uso do jaleco. O jaleco é um EPI. A troca desse EPI deve ser diária, sempre que for contaminados, principalmente aqueles por fluidos. Não circule nas dependências externas, né, que não seja o seu ambiente de trabalho. Remova assim que sair do local. Outros EPIs, aqui são gerais, né? Avental, que é aquele avental plástico, né? Normalmente utilizado no processo de higienização, lavagem de material, né? Quando você precisa lavar com água e sabão, solução de hipoclorito, ou fazer algum processo de descontaminação, então o avental ele é muito importante. Eles podem ser higienizados, né? Eles têm que ser higienizados. Se ele tiver alguma característica de deterioração, ele tem que ser descartado, trocado. E a gente tem o gorro, né, que é a touca, né, touca descartável. Deve ser utilizado também no ambiente de trabalho e proporcionar uma barreira, né, efetiva contra respingos, aerossóis. Então, contaminar o seu cabelo, né, proteção do cabelo, cobre todo o cabelo, couro cabeludo e as orelhas. E para evitar contaminação. Calçado fechado. A maioria dos ambientes é utilizado o sapato fechado, né, para proteção dos pés. É obrigatório, né, geralmente. E tem também esse daqui é um pré-pé, que é como se fosse de TNT, como se fosse um sapato de TNT, né? Que é também utilizado com sandálias e não permite, ele não permite a proteção adequada. Então, isso não quer dizer que você vai ficar utilizando com sapato ou descalço, sapato aberto. Então, ele é para proteger, para manter a higienização daquele local. E geralmente a gente coloca em cima de outro sapato que você estiver utilizando. Sendo permitido seu uso apenas em ambiente cirúrgico e no centro de material esterilizado. Então, a gente falou sobre equipamentos de proteção individual, são equipamentos de proteção que uma pessoa pode utilizar, e a gente tem equipamentos de proteção coletiva, que são utilizados por várias pessoas, basicamente por todo mundo, por isso que é coletivo. São utilizados para minimizar a exposição dos trabalhadores em caso de acidente, mas de forma coletiva. Você compartilha certos materiais. Aqui são materiais que são destinados a todos os trabalhadores. Então, os exemplos dentro de laboratórios de manipulação são essas cabines e capelas, né? Mas também a gente tem esses equipamentos de sinalização, lava-óleos, placas de sinalização. Então, tudo isso é considerado também EPC. Então, vamos falar agora alguns conceitos de limpeza, desinfecção, esterilização, descontaminação e antisepsia. Então, limpeza é o procedimento de remoção de sujeiras, poeiras, insetos, sujidades, enfim, matéria orgânica. Usualmente se faz com sabão e água ação mecânica. Então, a limpeza deve proceder, né, via antes de procedimento de desinfecção ou de esterilização, para reduzir a carga microbiana através da remoção de sujidade da matéria orgânica presente no material, tá? Então, esse é o conceito de limpeza. E a gente tem desinfecção. Desinfecção é o processo que remove ou destrói a maioria, mas não todos os micro-organismos viáveis ali. É um processo físico ou químico que destrói micro-organismos. Geralmente, na desinfecção, a gente usa um agente desinfectante, né? Então, a gente faz desinfecção principalmente em superfícies inanimadas, como, por exemplo, balcão, bancada, maca, né, as macas dos hospitais, braçadeiras, cadeiras, mobiliários, certo? Tudo isso visando a redução da quantidade de micro-organismos. E a gente tem a esterilização. Esterilização é um processo específico
que ele promove a completa eliminação, destruição total de todas as formas de micro-organismos presentes naquele material, certo? É um processo absoluto, não havendo graus de esterilização, então o material é completamente esterilizado. Aqui são exemplos, né, principalmente esses perfurocortantes que utilizam em hospitais, que são exemplos de como é um processo de esterilização, né, pode ser feito nesse equipamento que se chama autoclave, tá, ou utilizando também gases. E aí a gente tem descontaminação. Descontaminação é a desinfecção ou esterilização terminal de objetos. Principalmente são objetos que já foram utilizados, tá? Então, descontaminação é quando você vai fazer a desinfecção de objetos, principalmente aqueles que já estão contaminados por micro-organismo patogênico, que já foram utilizados em algum processo, certo? Para tornar ele seguro para uma nova manipulação. Então, aqui, por exemplo, um material que você já utilizou, e aí você precisa reutilizar, e você tem que fazer todo o processo de descontaminação, tá? E aí a gente tem antisepsia e asepsia. Então, antisepsia é um processo pelo qual micro-organismos presentes em tecidos são destruídos ou eliminados após a aplicação de agentes antimicrobianos, certo? Então, a antisepsia é uma técnica utilizada para desinfecção da pele. Por quê? Porque é de tecidos de organismos vivos. Então, antisepsia a gente faz em tecidos de organismos vivos, tá? Então, a sepse, de forma geral, quando a gente fala sepse, é contaminação. Antisséptico é um desinfetante utilizado em tecidos vivos. Então, esse processo de você passar um antisséptico na pele, que é um tecido, né, de organismo vivo, aqui como, por exemplo, ela vai fazer a aplicação de um injetável, isso é uma antisepsia. A asepsia é o processo pelo qual se elimina o agente patogênico de um local após a aplicação de um agente antimicrobiano. Então, a técnica é quando limpamos, por exemplo, as superfícies inertes utilizando álcool 70. Então, a asepsia é o conjunto de medidas que permite manter um ser vivo em um meio inerte isento de bactérias. Limpeza feita, né, pelo paciente. Então, a antisepsia é a desinfecção de tecidos vivos com antissépticos, limpeza mais profissional. Certo? Então, vamos agora falar sobre a higienização das mãos. A superfície das mãos, ela é muito contaminada, isso a gente já sabe, densamente contaminada. A maioria desses micro-organismos é facilmente removida através de remoção mecânica, né? Basta realizar uma higienização correta. Então, as mãos elas devem ser lavadas antes e após as atividades que eventualmente possam contaminá-las. Ao início e término de todos os turnos de trabalho, durante o turno de trabalho e agora cada vez mais esse período, né? Antes de calçar a luva e após a remoção das luvas, quando as mãos foram contaminadas, se você estiver manipulando material biológico, alimentos e tudo, então você precisa manter sempre a higienização. A higienização correta, ela tem uma forma, ela não é feita de qualquer jeito. Então, primeiro, abrir a torneira e molhar as mãos, evitando encostar na pia, né? Aplica o sabão, uma quantidade suficiente aqui na palma da mão, e aí você vai começar a fazer fricção entre as mãos. E aí você vai esfregar entre os dedos, né? Pega uma palma da mão, né? Contra o dorso da mão, da outra mão, entrelaçando os dedos. E aí troca, faz a mesma coisa. Você vai entrelaçar entre as digitais, vai esfregar o dorso dos dedos, né? Com movimentos de vai e vem, vice-versa. Troca, faz a mesma coisa. Vai esfregar o polegar esquerdo com o auxílio da palma da mão direita e o outro polegar com a mão esquerda. Vai sempre trocar. Então, vai friccionar a ponta do dedo, né, digital, principalmente para lavar a unha, no centro da outra mão e assim a mesma coisa vai trocar a mão. Vem aqui, fazendo um movimento circular e vice-versa. Você vai esfregar o punho, esfrega o punho, utilizando a mão direita, o punho esquerdo,
e o punho direito utilizando a mão esquerda. E aí você vai acionar a torneira. Em geral, nos ambientes hospitalares, a gente já coloca aquela torneira que ela tem que se aciona mais facilmente. Você não precisa pegar, né? Porque você já está higienizando a mão, então você não pode ir lá e pegar com a mão de novo. Então, o ideal é que você encoste na torneira ou até só chegue, aproxime a mão e a água saia. E aí você vai higienizar a mão. Uma vez higienizada, não pode mais tocar em nada. Vai enxugar, né, para que ela já está totalmente higienizada. Lembrando que cada movimento desse, você não pode fazer muito rápido. Tem que demorar uns segundinhos aí. Então, na ausência de uma pia com água e sabão, a gente faz a nossa antisepsia com álcool 70. Então, quais são as principais fontes de desinfecção e esterilização? Fontes que a gente utiliza para fazer desinfecção e esterilização. Então, a gente tem radiação, principalmente raio gama e luz ultravioleta. A gente tem o calor, pode ser o calor úmido, que é através desses equipamentos que são chamados de autoclave. São equipamentos exclusivos de esterilização. E estufa, né? Através de temperatura, seja ela temperatura alta ou temperatura baixa, como aqui utilizando, né, freezer. Através de filtração, a gente tem membranas hoje que conseguem filtrar, né, partículas, bactérias e fungos. Tem também álcool, solução, né, forma líquida. Álcool 70 ou álcool iodado, que aqui ele ganha o adicional do iodo, que também é um importante antisséptico. E também tem gás, como por exemplo o óxido de etileno, que é muito utilizado para a esterilização desses materiais pérfidos cortantes. É um equipamento tipo uma autoclave, só que aqui ele utiliza o gás de óxido de etileno para fazer a esterilização. Então, normas básicas de prevenção da infecção no ambiente de trabalho. Antisepsia das mãos, sempre que houver contato com pele, né, com fluido, secreção. Usar luvas sempre, né, para manipular esse tipo de material orgânico. Após retirar as luvas, tem que fazer antisepsia antes e depois. Usar o uniforme avental, jaleco, uniforme fechado, manga longa no ambiente de trabalho, usar todos os EPIs. Não se alimentar, não fumar, não pode beber no ambiente de trabalho, existem áreas específicas para isso. Ter muito cuidado na hora de manipular materiais pérfido-cortantes, né? Despesar esses materiais em locais adequados, em locais apropriados, que a gente vai falar. Utilizar máscaras, óculos, quando tiver necessidade, né? Risco de contaminação de mucosas no olho, nariz, boca, de pingo de sangue. Profissionais com lesões de pele, é recomendado que não tenha contato direto, tem que primeiro tratar para poder utilizar, né? Tratar uma pessoa. Então, realizar a limpeza, desinfecção e esterilização de materiais e ambientes. Normas básicas de prevenção de acidentes no ambiente de trabalho. Treinamento específico na área que visa atuar. Proteção por imunização. Então, a questão da vacinação ela é importante, tem que estar em dia para todo mundo. Usar os equipamentos ou dispositivos de proteção, seja proteção individual ou proteção coletiva. Respeitar as normas de limpeza e higiene do local, minimizar a produção de aerossóis e solventes voláteis, extremo cuidado individual e coletivo. Para fechar esse assunto, vamos falar um pouquinho sobre resíduos nos serviços de saúde, né? Então, esses resíduos, eles são gerenciados de forma separada, são tratados de forma separada porque eles têm um grande potencial, né, de periculosidade. Esses resíduos gerados, eles têm um potencial, né, de contaminação muito grande. Alguns têm potencial de contaminação do meio ambiente, de outras pessoas, enfim. Então, de modo geral, os resíduos eles são classificados assim. Grupo A, resíduos biológicos. Grupo B, resíduos químicos. Grupo C, resíduos radioativos. Grupo D, resíduos comuns. Grupo E, resíduos pérfido-cortantes.
Então, como é que é o acondicionamento desses resíduos para que eles sejam desprezados de forma correta? No grupo A, que é também resíduos biológicos, esses sacos, né? Esse saco branco leitoso, certo? Nele ele vem dito substância infectante com esse símbolo aqui, que é o símbolo do grupo A. Resíduos químicos é no saco laranjado, com a identificação, né? Vem aqui o logo dizendo tóxico, realmente essa caveira aqui, dizendo que aqui tem resíduo tóxico. Aí a gente tem também o grupo C, que são rejeitos radioativos, né? Isso vai depender do tipo de periculosidade, mas geralmente no recipiente ele vem esse símbolo aqui, radioativo. E a gente tem o grupo D, que são resíduos comuns. Caso o resíduo seja classificado no grupo D, a gente pode ter reciclável e não reciclável. Se for reciclável, então a gente tem azul, amarelo, verde, vermelho e marrom. Todo mundo já viu essas lixeiras, então cada uma tem uma cor, porque ela é destinada para o material, que é justamente para ser reciclado. Então, azul, papel, né? Amarelo, metal, vermelho, plástico, marrom, resíduos orgânicos, verde, vidro. E o não reciclado, ele pode ser acondicionado no saco preto comum. Grupo E são resíduos perfuro-cortantes para coletar objetos, né, que perfuram e cortam ao mesmo tempo. Então, o local é essa caixa de paredes rígidas, que a gente chama também de descartex, né? Que vem esse símbolo aqui, dito resíduo perfuro-cortante. Então, essa é a forma correta de eliminar esse tipo de resíduo, porque aí tem uma empresa específica que vem e pega esses resíduos para evitar acidentes. Aqui a gente tem alguns símbolos que a gente pode encontrar em biossegurança. Vocês podem encontrar em ambientes, em instrumentos, em caixas, em sacolas, então vocês podem, que sinalizam. Tudo aqui a gente se comunica através de símbolos. Então aqui, por exemplo, explosivo, risco radioativo, tóxico, risco de choque, risco biológico, comburente, inflamável, corrosivo, irritante, uso obrigatório de luva, uso obrigatório de botas, não fumar, não comer ou beber, proibido a entrada de pessoas não autorizadas, proibido a entrada de animais. Então pode ter aqui, por exemplo, proteção obrigatória de olhos, proteção obrigatória das mãos, dos vias respiratórias e olhos, proteção obrigatória do corpo, obrigado a lavar a mão. Então a gente tem muitos outros. Sinalização, isso basicamente a gente vê em quase todo lugar, né? Saída de emergência, dizendo a voltagem da tomada, primeiros socorros, lavar olhos, certo? Nessa última parte aqui, vou falar rapidamente que isso também é utilizado em biossegurança, se chama mapa de risco. Então, cada área ela é sinalizada com um risco que potencial que pode ter ali naquela área. Se eu estou falando de agentes químicos, é vermelha a bolinha. Uma bola maior é elevado e uma bola menor é pequeno, que são os exemplos que tem dos agentes, tá? Se eu estou falando de físico, é verde, certo? Ruído, calor, frio, pressão, umidade. Se estou falando de biológico, é marrom. Risco elevado, médio e pequeno. E aí fungos, vírus. Estou falando que naquela área tem risco ergonômico, é amarelo, certo? Levantamento de transporte, de peso, repetitividade. Se o risco é acidente ou risco mecânico, né, é azul. É arranjo físico, iluminação adequada e tudo. Então aqui, mas assim, como que monta esse mapa? Como eu falei para vocês, isso depende da área. Esse daqui é uma planta de um lugar, e aqui vocês estão vendo que tem administração, almoxarifado, jardim, despensa. Então, por exemplo, na administração, risco elevado é para ergonômico. Aqui, por exemplo, aqui na dispensa, a gente tem o risco elevado ergonômico, o risco médio físico e um risco pequeno biológico, certo? Por exemplo, aqui no jardim, risco médio biológico, risco médio físico, certo?
Então, aqui, linha de montagem, risco médio de basicamente tudo, né? Acidente, químico, físico, ergonômico. Então, cada área aqui, ela é categorizada de um risco, de todos os riscos que possam ter. Então, isso daqui é chamada mapa de risco, certo? Então, por hoje é só, nossa aula encerrar aqui. Próxima aula a gente já vai começar outro módulo, vamos falar sobre noções de primeiros socorros. E vamos dar continuidade no curso assim. Então, espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, entre em contato comigo. Leiam a apostila e façam os exercícios. E até a próxima aula, ok?